bem-vindo de novo à nossa casa. Estamos felizes por estares aqui connosco. Temos uma mensagem para partilhar contigo. Fica atento. Por isso convido nesta tarde a juntos connosco louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor. Aleluia! Ao entrar em Tua presença, ao entrar em Tua presença, com sacrifícios de louvor, eu te exaltarei cantando, bendito é Teu santo nome. Ao entrar em Tua presença, sacrifícios de louvor, sacrifícios de louvor. aleluia! Eu te exaltarei, Jesus. Eu te exaltarei cantando, bendito é Teu santo nome. Toda a glória eu te quero dar. A minha culpa tu levaste. Estou completo em Tua justiça. Estou completo em Tua justiça. Bendito é Teu santo nome. Levantai, seu nome é bem alto. Levantai, exaltai o Senhor. Levantai, seu nome é bem alto. Exaltai o Senhor. Ao entrar em Tua presença, ao entrar em Tua presença, com Sacrifícios de aleluia! louvor. Eu te exaltarei cantando, bendito é Teu santo nome. Toda a glória eu te quero dar. Toda a glória eu te quero dar. A minha culpa tu levaste. Estou completo em Tua justiça. Bendito é Teu santo nome. Levantai, seu nome é bem alto. Levantai, exaltai o Senhor. Levantai, seu nome é bem alto. Exaltai o Senhor. Levanta o nome do Senhor. Levantai, seu nome é bem alto. Levantai, exaltai o Senhor. Levantai, seu nome é bem alto. Exaltai o Senhor. Exaltai o Senhor. Levantai. Amém. Levantemos o nome do Senhor. Aleluia. Tu tens sido e tu serás. Tens-me visto, sempre verás. Sondas meu cair, meu levantar. Se eu venho e vou, tu estás a olhar. Formaste o céu, moves o mar e ainda conheces-me. Oh, 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 oh. Conheces-me. Oh, 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 oh.
tens sido, e tu serás. Tens-me visto, sempre verás. Sondas meu cair, meu levantar, se eu venho e vou, tu estás a olhar, formaste o céu, moves o mar e ainda conheces-me. E nada se esconde do teu olhar, onde quer que eu vá, me encontras. Conheces cada detalhe do meu viver, pois tu és Deus e tudo podes ver, e nada se esconde do teu olhar, onde quer que eu vá, tu encontras. Sabes cada detalhe do meu viver, pois tu és Deus e tudo podes ver. Tu cuidas de mim, Deus. Tu conheces-me, Senhor. Tu conheces, Deus. Eu gostava de convosco voltar a olhar para um texto bastante conhecido que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5. É acerca de um general bastante importante, não de Israel, nem de Judá, mas da Síria, um país que ainda hoje mantém o nome. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Está assim escrito a partir do versículo 1. Naamã, comandante dos exércitos do rei arameu da Síria, gozava de grande prestígio e respeito junto do seu rei, porque por meio de Naamã o Senhor tinha dado a vitória aos exércitos arameus. Era um verdadeiro herói, mas era leproso. Numa das suas incursões contra Israel,
os arameus tinham levado prisioneiro uma jovem israelita que ficou ao serviço da mulher de Naamã. A jovem disse um dia à sua senhora: ai, quem me dera que o meu amo fosse ter com o profeta que vive em Samaria. Ele com certeza que o curava da doença. Quando Naamã ouviu isto, foi contar ao rei o que a jovem israelita tinha dito. O rei disse-lhe então: vai lá e levas uma carta minha para o rei de Israel. Naamã partiu. Levava 30.000 moedas de prata, 6.000 moedas de ouro e 10 mudas de roupa. A carta que levava para o rei de Israel dizia o seguinte: quando receberes esta carta, saberás que te envio Naamã, meu oficial, para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes indignado e exclamou: sou porventura algum Deus para dar morte ou vida a alguém? Por que é que este rei me enviou um homem para eu curar de lepra? O que ele quer é arranjar um pretexto contra mim. O profeta Eliseu, ao saber que o rei tinha rasgado as vestes, indignado, mandou-lhe dizer: por que rasgaste as tuas vestes? Esse homem que venha ter comigo e ficará a saber que há um profeta em Israel. Naamã chegou com os seus cavalos e o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Mas Eliseu mandou-lhe dizer por um mensageiro: vai lavar-te 7 vezes no rio Jordão e o teu corpo ficará de novo são e limpo. Naamã retirou-se despeitado e disse: pensei que ele viria cá fora receber-me e que pediria ao Senhor seu Deus que passaria a mão por cima das zonas infectadas pela lepra e me curaria. Além disso, não são porventura os rios de Damasco, Abaná e Parpar melhores do que todos os rios de Israel? Não poderia eu ter ido lavar-me neles e ficar limpo? E foi-se dali embora muito irritado. Mas os seus oficiais chegaram-se a ele e disseram: pai, se o profeta te tivesse mandado fazer uma coisa difícil, não a farias? Então por que razão não fazes o que ele te mandou? Se te disse: lava-te e ficarás curado. Naamã dirigiu-se ao rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como o profeta Eliseu tinha ordenado, e ficou limpo. A sua pele ficou como a de uma criança, completamente restaurado, sem sequelas, sem cicatrizes, sem marcas nenhumas. Quero deixar uma nota de introdução a tudo isto. Há bocado cantámos acerca de um Deus que tem poder. Orámos a um Deus que tem poder. Lemos um texto bíblico que dista de nós cerca de 2.700 anos sensivelmente, 2.750 sensivelmente. Porquê é que eu estou a ler uma passagem que dista de nós quase 3.000 anos? Por uma razão única. O Deus que acabámos de ler é o mesmo Deus de hoje. E se Ele curou este homem de lepra, Ele tem poder para confirmar aquilo que nós já oramos e que já cantamos. Ele pode curar, Ele quer fazer na tua vida. Então confia nele, descansa nele. Mas vamos olhar para Naamã. Ele era um comandante do exército, como lemos, ele era um comandante do rei da Síria. Mais propriamente, ele era o general principal dos exércitos da Síria. Nos dias de Acabe e de Josafá, 2 reis, o rei de Israel, o reino do norte, Acabe, e Josafá, estão lembrados que nesta guerra houve um soldado que pegou no arco, lançou uma flecha ao acaso e apanhou Acabe, e ele acabou por falecer. Segundo a história israelita, este guerreiro era nem mais nem menos do que Naamã, e por isso ele pôde ascender dentro da hierarquia militar. Mas isso é um conto, é um dito judaico, não tem suporte bíblico, não sabemos exatamente a profundidade. Sabemos que a partir dali a Síria galgou, começou a conquistar Israel e domínio e ascensão sobre ela. O que é que Naamã tinha? Tinha uma posição elevada. Tinha sucesso, era um grande homem e um homem honrado. Ele tinha ascendido ao topo máximo da sociedade de Síria. Não havia sítio mais elevado para ele chegar.
Por outras palavras, ele tinha tudo naquele momento. Mais ainda, a Bíblia dá-nos a entender que ele não era só um comandante militar, porque mais abaixo ele vai falar com Eliseu e vai dizer o seguinte, uma pequena nota de rodapé, ele vai dizer o seguinte, quando o rei entra na casa do seu Deus, eu tenho que ir com ele e ele apoia-se no meu braço. Esta expressão significa que ele possivelmente era o primeiro-ministro da Síria. Era alguém a quem o rei delegava todos os seus poderes para governar sobre o país da Síria. Vamos parar aqui e começar a saborear. E tentar ver o que é que me liga Naamã, ou o que é que liga Naamã aos dias de hoje. Porque afinal de contas Naamã não é muito diferente do que se passa nos dias de hoje. Ele tinha muita coisa a seu favor. Mas ele tinha uma única coisa que o iria devastar e que já estava a provocar isso. A Bíblia tem uma expressão seca, descreve-o como grande, grande, grande e de repente, mas ele era leproso. De repente tudo aquilo que ele tinha era ofuscado por um pequeno detalhe que ele tinha também. A outra ele alcançou, esta não se conseguia livrar. É interessante. A grandeza que ele tinha, ele alcançou pelos seus próprios esforços. Esta, ele queria por todos os esforços livrar-se dela e não conseguia. Esta segunda, ofuscou tudo o resto. Sabe, é como alguém que tem tudo na vida e vai ao médico e diz que tem um cancro e está na fase terminal. Aquele homem ou aquela mulher pode ter todo o dinheiro do mundo. E todo o dinheiro do mundo não é suficiente, porque não há nada a fazer. O caminho está traçado, a rota tem que ser percorrida. Era isso que estava a acontecer. De repente, tudo aquilo que ele tinha, pelo qual ele tinha lutado, estava a sair. Ele estava a ser devastado no seu interior. Por outras palavras, não importa quão bom e bem-sucedido tinha sido Naamã, o que agora importa é que ele estava a morrer aos poucos. Era uma morte anunciada. O que passa com Naamã é uma morte anunciada. E muitas vezes a nossa vida é isto. Lutamos para sermos bem-sucedidos. Lutamos para sermos aceitos. Lutamos para que alguém nos aceite. Já viram a nossa necessidade de sermos aceitos em algum grupo? Em alguma comunidade? Em algum espaço? Ontem estava a ver um filme biográfico acerca de uma organização da supremacia branca lá nos Estados Unidos, uma organização pró-nazi, e eles recrutavam gente sempre da mesma forma. A necessidade de pertença, de pertencer a um grupo e de ser aceito e com isso ter uma identidade. E as pessoas tinham que lutar para ser aceito, tinham que ganhar direitos para ser aceito naquela sociedade. Era a necessidade de ser aceito. E se tu pensares bem na tua vida, é isso que tu tens procurado ao longo da tua vida. Às vezes nem damos por isso. Às vezes entregamos-nos a homens ou a mulheres só para nos sentirmos aceitos. Temos vários parceiros ou várias parceiras. Não é porque queiramos ser assim. É porque temos a necessidade de que alguém nos ame, de sermos aceitos, de sermos abraçados. Mas ao mesmo tempo, ou paralelamente, sentimos como que a morrer por dentro. Não temos uma lepra física, mas alguma coisa está-nos a matar por dentro e nós não conseguimos vencer. Queremos ser aceitos, entregamos, lutamos, mas sentimos a morrer por dentro. E são duas áreas. A primeira área, o sentimento de alienação. Sentimos-nos alienados nesta vida. Por isso tu perguntas, o que é que tu andas cá a fazer? Porquê é que eu nasci? É porque tu não te consegues sentir-te aceito e integrado. Naamã lutou para ser aceito no maior ciclo da sociedade síria. E é isso que se passa na nossa vida. Em segundo lugar,
Sentes-te a morrer por dentro. Cada vez tens menos vida no lado de dentro da tua vida. És novo ou nova, tens tudo, mas ao mesmo tempo sempre sentes-te a morrer por dentro. E era assim que Neemias estava. A cada dia, ele não estava no processo final, ele ainda não estava no processo final, porque uma coisa que acontece com a lepra é o sentimento de alienação. Aquilo que se passava na cabeça de Naamã é alienação, porque a lepra fazia com que a pessoa tivesse que se ausentar da sociedade, da família e acabasse por ficar isolado até que a morte chegava. No caso dele, era ficar isolado um bocadinho o confinamento que hoje que já sentimos. Alguns ficaram mesmo sozinhos em casa. Pela idade, tiveram que ficar sozinhos em casa porque os filhos e os netos não podiam ir lá ver, por segurança. Então confinámos e era isso que ia acontecer. Só que a diferença é que o avanço da doença era terrível. E tudo o que ele tinha lutado estava a sair. E ele cada vez sentia-se mais só, mais alienado. E a morrer aos poucos. É interessante, porque no meio de toda esta desgraça, sobressai aqui uma menina que nós não sabemos o nome. Sobressai uma menina. E esta menina é quem fala à mulher que faz com que todo este episódio se desenrole. Se não fosse esta menina, nós não tínhamos esta história na Bíblia. E aquilo que eu quero te chamar a atenção é que Deus tem caminhos estranhos para chegar a ti. É verdade. É uma forma estranha de Deus agir. Uma menina, que nós não sabemos o nome, perdida lá no meio da Síria, foi parar a casa deste homem e de repente, ela é a chave, ela é a peça, ele é o meio pelo qual que Deus tem para chegar à vida deste homem. E Deus é um Deus estranho. Deus usa coisas estranhas para chegar. E em toda esta passagem, os homens e as mulheres grandes não são os poderosos e os grandes que estão aqui. Não é um rei, não é um profeta. A peça principal é esta menina. É tão interessante. A peça principal é esta menina. E vocês já pensaram? Ela era escrava deste senhor. Tinha sido retirada à força aos seus pais. Mas Deus tem modos estranhos de agir. Em segundo lugar, é preciso que eu e tu entendamos uma coisa como igreja. Nós estamos cá, ou melhor dito, aonde tu estiveres, tu deves ser como esta menina, falar àqueles que necessitam de Jesus Cristo. A todos nós como igreja, nós precisamos de perceber e entender uma coisa. Confinamento sem confinamento, com Covid sem Covid, nós continuamos a ser igreja do Senhor. A nossa tarefa principal não é somente proteger-nos é acima de tudo compartilharmos Jesus àqueles que estão desesperados. O que esta menina disse simplesmente é que Deus tem poder para fazer. E tudo aquilo que eu e tu precisamos dizer é: Deus tem poder para fazer. E Deus tem mesmo poder para fazer. Esta menina creu o suficiente para falar e dar testemunho que Deus tem poder para fazer. Tomara que o meu Senhor estivesse na presença do do profeta, porque ele curaria. Esta é a noção e esta é a realidade que nós precisamos ter também para nós dos nossos dias. É tu saberes que o teu Deus tem poder para intervir na vida que está à tua volta. Então tu deves ser esta menina. Tu deves compartilhar, tu deves anunciar estas boas novas. Naamã vem ter com o rei. E ele vem ter com o rei em busca de cura. Ele está desesperado. Se não notemos, alguém avaliou o dinheiro ou os bens que ele trouxe perante o rei de Israel. E alguém calculou em cerca de 1 milhão de euros, sensivelmente. 1 milhão de euros. Tudo o que ali está cambiado, pesado e feito o câmbio tal, dará à volta de 1 milhão. Podemos compreender quão grande e quão poderoso este homem é, mas ao mesmo tempo também quão desesperado este homem está.
o que tu darias para que a tua vida mudasse? Quanto é que estás disposto a dar para a tua vida mudar? Até onde é que estás disposto a ir? Naamã estava disposto a tudo. Falou com o seu rei para ir a Israel. Foi ter com o rei. O rei nada pôde fazer e já iremos lá. Ouviu dizer que Eliseu podia fazer alguma coisa. Não interessa, eu vou lá. Eu estou desesperado. Eu quero é me ver livre desta realidade. Eu faço qualquer coisa para me ver livre desta lepra. Eu faço qualquer coisa para ver-me livre desta lepra. Algumas coisas que nós precisamos perceber em Naamã, ou com Naamã. Em primeiro lugar, a menina disse para ir ter com o homem de Deus que estava em Israel, com o profeta Eliseu. Onde é que este homem foi, Naamã? Naamã foi ter com o seu rei. Depois foi ter com... Naamã foi ter com o rei, com o seu rei. Depois foi ter com o rei de Israel. E é o profeta que diz ao rei de Israel para dizer a esse homem para vir ter comigo. É interessante porque a menina disse, olha, vai ter com o homem de Deus. Mas ele fez exatamente o contrário. Por outras palavras, qual foi a reação do rei de Israel diante deste homem? Acho que é aquilo que tu precisas de perceber e entender uma coisa. É que hoje em dia nós estamos dispostos a ir a qualquer lado e a fazer qualquer coisa. Mas as palavras do rei de Israel são tão certas e tão corretas. O que este homem precisa, só Deus pode fazer. E aquilo que eu quero te dizer na tua vida, aquilo que tu precisas na tua vida, só Deus pode fazer. Agora, Deus quer e Deus tem poder para fazer. E este é sempre o dilema. Vamos atrás da religião tentando que a religião opere e ela nada faz. Vamos tentando atrás de cristais e de orações e de lançar cartas e de benzer aquilo e nada acontece. Porque aquilo que tu precisas que seja feito na tua vida, só Deus pode fazer. Aquilo que há bocado o irmão Custódio estava a dizer é verdade. Aos homens é isso impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então aquilo que eu quero desafiar nesta tarde é que não olhes para uma religião, não olhes para homens, não olhes para mezinhas e crendices. Olha para Jesus, aquele que morreu por ti na cruz do Calvário. Porque Ele sim, Ele tem poder para fazer. Sim, Ele quer fazer na tua vida. Essa é que é a grande diferença. O rei de Israel teve a frase-chave. Este homem veio até mim. Como que eu fosse Deus, capaz de dar vida ou morte. Eu não sou capaz. Então aquilo que eu quero te chamar a tua atenção é que a questão pôs-se com Deus e nada mais. Em segundo lugar, note, a mensagem veio através de uma menina. Teria 13, 14 anos, sensivelmente, esta menina que servia na casa deste homem. Esta é a primeira questão. A segunda questão é quando ele chega à casa de Eliseu, não é o profeta que vem ter com ele, mas é um dos seus criados. Não é o homem grande, é o homem pequeno. Não é o profeta, o homem de Deus. É alguém que deita água nas suas mãos, está para servir. Não é profeta. Terceiro lugar, Naamã queria-se ir embora. E é um dos seus servos criados que vai no encalço dele e diz, olha, se o profeta te mandasse fazer alguma coisa difícil, tu não farias? Então porquê é que não faz o que é simples? Tudo vem do pequeno, daquele que está mais abaixo. Por outras palavras, aquilo que muitas vezes nos impede de chegar a Deus são duas coisas. O nosso orgulho e a nossa vergonha. Eu vou voltar a dizer, o nosso orgulho e a nossa vergonha. Sabem, porque na realidade nós queremos merecer. Nós queremos merecer a bênção de Deus e dizer, Deus fez-me porque eu mereço. E sabes uma coisa? Isso chama-se orgulho.
E aquilo que Deus está a fazer com Naamã é para ele descer do seu cavalo, do seu estatuto, da sua grandeza. Porque sabem, Deus não liga a títulos. Deus não põe autocolantes nas pessoas. Não se interessa quem tu és, o que tens feito e por onde andaste. Se Deus fizer na tua vida, fale porque Ele te ama. Percebes a diferença? É isso que eu quero que tu compreendas nesta tarde. Deus quer fazer, mas Deus quer fazer porque te ama. Às vezes é vergonha. Porque às vezes nós até já conhecemos Jesus. E a vida levou-nos para longe dele. Crescemos num lar cristão, mas entretanto, na nossa adolescência, juventude, mudança de país, afastámos de Deus, fomos para longe. E esse longe, às vezes não é longe da casa de uma igreja, porque até temos uma igreja a bater-nos todos os dias aos nossos olhos por onde nós passamos. E tropeçamos sempre na igreja. É como que Deus dizer, eu tenho a minha porta aberta. Longe é para uma vida totalmente contrária àquilo que Deus tem para ti. E às vezes ficamos envergonhados. Ficamos escondidos na nossa vergonha e não queremos chegar a Deus. E eu pergunto-te nesta tarde, ganhaste ou ganhas alguma coisa em ficar assim? O que é que tem que te acontecer mais na tua vida para tu saíres do teu lugar e vires ter com Jesus? O que é que Deus precisa fazer mais na tua vida para que tu saias e venhas ter com Ele? Diz-me, por favor. Terceiro lugar, Naamã está disposto a apontar para a sua grande vida. Quer só voltar para salientar um aspecto. Traz muito dinheiro, como há pouco já disse. Por outras palavras, ele está a demonstrar toda a sua grandeza. E o que Deus está a dizer é, o que tu és e o que tu tens feito não vale, não muda a minha postura em relação a ti. Por outras palavras, não interfere. Vamos pôr isto na negativa. Quando olhamos para o Novo Testamento, e há um tempo atrás, lemos na Bíblia Sagrada, meditei aqui, acerca de uma mulher que era uma prostituta. E ela tinha um pequeno perfume preso, um pequeno frasco preso ao pescoço, que era a forma de cheirar bem e conquistar os homens. As pessoas ficaram indignadas por causa daquela mulher, porque ela era uma prostituta. Mas Jesus disse uma coisa àqueles homens. Quando muitos pecados são perdoados, a gratidão redobra na vida dessa pessoa. O que Jesus quer dizer àqueles homens é que nenhum homem, nenhuma mulher tenha feito o que tiver feito. Isso não o impede de chegar a Ele, porque esta mulher estava a tocar em Jesus. E não é a tua vida que vai contaminar a vida de Jesus, mas é a vida de Jesus que vai contaminar a tua e mudar por completo. É exatamente o contrário, porque o princípio é ao contrário. Porque sabem, o princípio é que alguma coisa que está contaminada, se tocar em alguma coisa que não está contaminada, esse algo que não está contaminado fica contaminado. Era assim o pensamento judaico também na questão da santidade. E o que Jesus vem dizer é, não, isso não me afeta a mim, não me torna impuro, mas eu posso purificar a todo o homem e a toda a mulher. E eis a mulher tocar nos pés de Jesus e a estar com Ele. Mas como é que isso é possível? Porque o teu pecado, a tua vida, não impede de tu chegares a Deus. Voltando, o teu orgulho ou a tua vergonha é que são os obstáculos na realidade. Vamos avançar só um bocadinho. Quarto, Naamã fica chocado. Uma coisa tão simples, lava-te 7 vezes no Rio Jordão e ficas são. Não pediu dinheiro, não exigiu nada, não fez uma grande cerimónia, não fez nada, disse simplesmente, vai, e nem o profeta apareceu, vai e lava-te 7 vezes e vais ficar são.
Por outras palavras, aquilo que Deus faz é simples e é pela graça. Às vezes nós queremos coisas complicadas na nossa vida. Nós queremos um cerimonial. O pastor vem sobre mim, põe-me a sua mão, faz uma oração de tremer o teto até que cai o estuque do teto e tudo. Na realidade, só precisas de vir a Jesus. Deixem-me perguntar, a água de Jordão tinha alguns efeitos curativos quanto à lepra? Não. A água era a água. Se outra pessoa com lepra entrasse no Rio Jordão, saía de lá com a mesma lepra. O que era preciso era obedecer ao convite de Deus. Se tu obedeceres ao convite de Deus, Ele vai fazer todas as coisas. Simples. Simples. É isso mesmo. É simples. Mas Não. Jesus disse certa vez, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos. Se tu aceitares nesta tarde, é Ele quem faz na tua vida. É Ele quem opera. Não são as águas. É Deus, se tu vieres até Ele. Mas há outra coisa que tu precisas de compreender nesta história. Há outra coisa que tu precisas de compreender nesta história. Eu tenho que voltar à menina, naturalmente. Vamos lá recordar só um bocadinho. Esta menina era escrava e ela era mesmo escrava. Ser escrava significa que era um objeto. Não tem direitos, não tem valor, só vale enquanto rende. Hoje, há zonas da nossa sociedade em que as pessoas são vistas assim. Valem enquanto rendem. Segundo lugar, esta menina foi arrancada à família. A família não lhe deu por bom ânimo. Os pais não disseram, leva a menina. Certo? Foi arrancada na invasão síria, eles te levaram. Não sabemos o que é que aconteceu aos pais, se estavam vivos, se estavam mortos, não interessa nada disso. Esta menina foi arrancada à força. Ponham-se no lugar da menina e como é que vocês se sentiriam? Alguma coisa teve que acontecer na vida desta menina para ela dizer as palavras que disse à sua senhora. E isso que aconteceu na sua vida chama-se perdão. Em primeiro lugar, antes destas palavras serem ditas, alguma coisa no interior dela teve que acontecer. E eu pergunto, ela era culpada de alguma coisa? Mas quem é que sofreu o ónus? Quem é que sofreu para que o milagre acontecesse? Foi aquela menina. Porque ela teve que perdoar o mal que lhe fizeram a ela. Nesta tarde eu estou aqui neste lugar a pregar e podemos cantar e anunciar o que anunciamos. Porque alguém também se disponibilizou para fazer exatamente a mesma coisa, mas de uma forma maior e mais sublime, por amor a ti e por amor a mim. E esse alguém é Jesus, o Filho de Deus. Porque quando Ele vai à cruz, Ele está a assumir, como esta menina, o mal que lhe fizeram. E para que haja o milagre na tua vida, haja perdão para ti, haja restauração, alguém teve que pagar. Este homem ficou com o dinheiro todo. Este homem não teve que dar nada, simplesmente, gratuitamente entrou no Jordão, mergulhou e saiu de lá e ficou completamente sarado. Mas alguém pagou um grande preço.
E só não sabe o preço que se tem a pagar do perdão quem nunca foi ferido na sua profundidade. É complicado perdoar. Não estou a dizer perdoar quando alguém nos pisa no metro. Quando alguém passa à nossa frente e diz, olha, desculpe. Isso é fácil. Podemos não gostar muito, mas é fácil. Outra coisa é quando nos fere nas nossas emoções. Rouba-nos a felicidade. E esta rapariga, ela teve que abraçar esta dor toda para poder falar. Assim Jesus fez para contigo. É verdade, somos nós que pecamos contra Ele, mas Ele veio do céu à terra para poder morrer na cruz do Calvário, para que houvesse perdão para a tua vida, para que Ele pudesse perdoar na tua vida. Ele assumiu o custo, Ele assumiu o ónus para agora oferecer-te. Oferecer-te o quê? Não o Rio Jordão para entrar 7 vezes, mas Ele mesmo. A grande diferença é que Ele não te vai dizer, olha, entra 7 vezes no Rio Douro, mergulha e a tua vida vai ficar completamente boa. Não. O que Jesus tem para oferecer é Ele mesmo a ti. E é tão interessante. A carne desta menina, deste homem, ficou como um do menino. A sua vida ficou completamente restaurada. Sabe, o meu Deus, Ele não faz as coisas a meio. Ele restaura por completo. Ele restaura completamente. Amém. Amém. Sabe, não traz só um perdão, Ele restaura a vida. Deixem-me te explicar, não esquecemos o nosso passado, sem sombra de dúvidas, nós não esquecemos o nosso passado. Mas o perdão que Ele traz, restaura completamente. Ponto número 1. Eu posso viver com aquilo que eu fui, por onde eu andei. Já não tenho vergonha de olhar porque eu senti o perdão. Em segundo lugar, os anos que eu tenho perdido na minha vida, o Senhor vai restaurar com uma alegria abundante. Em terceiro lugar, eu deixei de ter uma vida para aqui e para agora. Eu agora olho para a frente e eu tenho uma eternidade à minha espera. Glória ao nome do Senhor. Este homem estava condenado à morte. Saiu de lá, pronto a viver. Livre da lepra. Nesta tarde, o meu desafio é, se tu queres atender, não à voz da menina, mas à voz de Jesus. Vem a Jesus. Vem a Jesus nesta tarde. Quero estar escondido em ti. Estou seguro na tua forte mão. Se o mar se levanta e o trovão ruge, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Quero estar nas tuas mãos, Jesus. Aleluia. Quero estar escondido em ti. Estou seguro nas tuas mãos, Jesus. Aleluia. Eu sei que estou seguro na tua forte. Se o mar se levanta, aleluia. Se o mar se levanta e o trovão ruge, seguro em ti estou na tempestade.
o Rei, sossegarei, pois sei que és Deus. Descansarei em ti, Jesus. Tu nos trazes descanso. Descansarei. Minha alma só em ti, Senhor. Em Cristo Aleluia. só. Que eu estou seguro, Jesus. Estou fiada Na paz que tu nos na dás, Senhor. paz do teu amor. Se o mar se levanta, e se o mar se levanta, e o trovão ruz, Seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois sei se o mar se levanta, e o trovão ruz, se o mar se levanta e o trovão seguro em ti eu estou, Deus, aleluia. seguro em ti estou. Porque eu sei que no meio da tempestade tu estás lá comigo. Aleluia. Tu és o rei da criação, Jesus. Aleluia. Tu és o Rei. Sossegarei em ti, Jesus. Sossegarei, pois sei que és Agora só as vozes cantam se o mar se levanta. Se o mar se levanta e o trovão ruz, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Sossegarei, pois sei que és Deus. Sossegarei, pois sei que és Deus. Deus, te louvamos, Senhor. Hoje ouvimos falar de Naamã. Foi alguém que descobriu que a solução para o seu problema estava em Deus. Muitas vezes nós complicamos, basta apenas falares com Ele. Acompanha-nos e podes fazê-lo através das redes sociais ou, se simplesmente quiseres falar connosco, podes fazê-lo através do nosso e-mail. Até já e voltaremos a estar juntos no próximo sábado.